Nesse vídeo aqui a gente vai aprender sobre operadores lógicos. Eu vou explicar sobre o AND, o OR e o NOT e vou dar uma explicação aqui passo a passo para você e no final eu vou desenhar para isso aqui explodir a sua cabeça se você entender isso aqui de uma vez. Eu vou mostrar como lá na ciência da computação e sistemas da informação a gente aprende esses operadores aqui, entendeu? Você vai ver a matemática ali, a lógica por trás desses operadores. Bom, aqui vamos começar recebendo o X e um input do usuário, perguntando qual o valor de x. E eu já vou converter esse resultado para um inteiro. Aí, o que acontece? Você tem um caso de, por exemplo, ter que fazer um condicional. Se o x for igual a 1, entrou na opção 1. Aí você vai precisar fazer, por exemplo, pro 2 e pro 3 também. Aí só no caso de, por exemplo, x for igual a 4, esse valor aqui vai ser diferente. Por exemplo, saiu do menu. A gente está simulando como se ele estivesse selecionando uma opção de um menu, entendeu? Aí fizemos aqui, ó. Se você reparar, qual que é a única diferença entre esses três ifs aqui? A única diferença é o valor que está na condicional e no print que está sendo enviado para o usuário. Vamos testar isso daqui para você poder ver. Rodei aqui, eu vou escrever 2 e ele colocou aqui, ó, entrou na opção 2. Ele printou duas vezes porque eu esqueci de trocar aqui, ó. Já não vai acontecer isso aqui mais. Vou rodar de novo, vou responder 2 e agora ele printou uma vez só. Aí o que acontece? Ao invés de você fazer esses três prints aqui e ficar repetindo o código, você pode condensar eles num if só. Se o x for igual a 1, ou se meu x for igual a 2, ou se meu x for igual a 3, eu executo esse mesmo trecho de código aqui. E aí você pode me perguntar, mas aqui você vai printar que a opção que ele selecionou foi 1. Para resolver isso daqui, você vai transformar isso daqui num f-string e no lugar do 1 você vai printar o próprio x. E se ele escrever aqui o x é igual a 3, ele vai entrar nessa opção e vai printar o próprio x, que é 3. Então se a gente rodar o nosso script aqui, eu responder 3, ele vai falar, entrou na opção 3. Então a gente resolveu esse problema aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar um y, a gente vai perguntar para o nosso usuário também, e vamos mudar um pouquinho isso daqui. Vou fazer o seguinte, se o x for igual a 1 ou o x for igual a 2, eu vou fazer isso. Se o meu x for igual a 1 e o meu y for igual a 2, a gente vai usar o operador aqui para resolver isso. Então, vai ser o seguinte, se o x informado pelo usuário for igual a 1 e o y for igual a 1, eu vou escrever o seguinte, o x e o y é igual a 1. Perfeito. Então aqui, ó, eu vou rodar um script e vou escrever que o x é igual a 1 e meu y é igual a 1. Aí, o que ele printou? A primeira opção aqui, e o x é igual a 1 ou o x é igual a 2. Então, ele satisfez essa primeira aqui. Então, ele printa isso e printou isso daqui também, porque o x é igual a 1 e o y é igual a 1. E aí, por último, a gente tem um NOT, que seria uma negação. Então, por exemplo, se eu quiser um print aqui, se meu x não for igual a 1, eu quero printar e a escolha foi errada. Se eu rodar aqui o meu script e eu digitar 2 e o meu y é igual a 2, ele vai printar aqui, ó, a escolha foi errada. Por quê? Porque meu x não é igual a 1. Isso daqui foi só um exemplo. Isso daqui seria a mesma coisa que fazer e o x é diferente de 1, mas é só para você entender o operador. Qual que é a lógica desses três aqui? Eu vou explicar melhor para vocês desenhando. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por três etapas. Aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa. Você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Quando você faz ciência da computação ou sistemas da informação, você vai ter uma matéria que vai explicar sobre combinações aqui de true ou false, que seria operações lógicas, né? Então, cada condicional desse daqui gera um valor de verdadeiro ou falso. Se a combinação de tudo aqui for verdadeiro, ele entra aqui dentro desse if. Então, por exemplo, quando o meu x é igual a 1, o que acontece aqui, ó? Primeira condicional aqui, ó, ele satisfaz, então é um verdadeiro, correto? Aí eu tenho um OR aqui. E a minha segunda opção
o meu x não é igual a 2 e ele gera um falso, correto? Só que como o meu operador é um OR, ou seja, é um ou, se um ou o outro for igual a verdadeiro, isso daqui, ó, é igual a verdadeiro. Aqui no caso do AND, vamos pôr aqui que meu x ele é igual a 1 e meu y é igual a 2. O que vai acontecer aqui, ó? A primeira condicional de x é igual a 1 vai dar verdadeiro. Aí eu tenho um AND aqui. E aqui nessa segunda, o meu y não é igual a 1, ou seja, isso daqui dá um falso, certo? E aqui no meio eu tenho um AND, ou seja, um e. Então, se isso e isso, é isso daqui que esse operador lógico faz. Se os dois forem verdadeiros, isso daqui vai dar verdadeiro, certo? Só que no caso aqui, esse segundo deu falso, então isso daqui vai dar falso. E a última explicação aqui sobre o NOT seria assim, por exemplo, meu x vai ser igual a 2. Aqui ele verifica, se meu x não for igual a 1, isso daqui vai dar verdadeiro, certo? Então, o que acontece? X é igual a 1? Não, você concorda? Meu x aqui é 2. Então vai dar falso. Só que aqui eu tenho o operador NOT. E o que ele faz? Ele faz uma negação nesse carinha aqui, que é a operação que eu estou fazendo. Então, ao negar um falso, isso daqui vai me gerar um verdadeiro, entendeu? Então ele nega o falso e dá um verdadeiro. Se isso aqui fosse verdadeiro, ele negaria e daria um falso, entendeu? Bom, essas condicionais aqui não tá 100% como deveria ficar, você já deve ter percebido, né? Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre operadores condicionais, que eu explico como fazer o if, como fazer um else, como fazer um else. Vou deixar ele na descrição e vai aparecer aí para você também.